Nosso evangelho de hoje é Mateus 21, de 33 a 43, de 45 a 46. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram ao outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Escutai esta parábola. Certo proprietário plantou uma vinha. Pois bem, a parábola inicia com um imperativo importante: escutai. Jesus exige atenção profunda. É como se dissesse: prestem bem atenção ao que lhes vou falar. Em seguida vem a lista de nomes que formam o quadro parabólico: um certo proprietário, uma vinha, vinhateiros, colheita, empregados, espancamento, assassinato, apedrejamento, filho, herdeiro, herança. Ao falar o termo vinha, um dos grandes temas da Sagrada Escritura, de imediato seus ouvintes, principalmente os fariseus, percebem tratar-se de Israel, como Isaías 5, de 1 a 7, chamado de vinha do Senhor, num dos mais belos poemas do Antigo Testamento. O pai é o proprietário, a vinha o reino de Deus, os vinhateiros os representantes de Israel, os empregados enviados os proprietários, os de antes e os do pós-exílio da Babilônia, que foram espancados, muitos assassinados e apedrejados pelas lideranças do próprio povo de Deus. O Filho é Jesus Cristo, que aparece na parábola num sinal claro de sua divindade, que também será rejeitado pelos sacerdotes do judaísmo, pelos escribas, doutores da lei e fariseus. Será morto. O Filho de Deus sofrerá a mesma sentença dos profetas. A resposta de Deus para esse povo é que o reino lhe será tirado e entregue a outro povo. Que povo? Ao povo constituído através da fé e do batismo, inserido no corpo de Cristo por ação do Espírito Santo. Esse texto diz bem a realidade no contexto de Jesus. Muitos ricos latifundiários estrangeiros arrendavam suas terras na Galileia a pessoas do lugar, agricultores capazes de tornar a terra frutífera. O dado lastimável
é que, morrendo o proprietário sem deixar herdeiros, sua terra passava para o primeiro ocupante. Tal lei abria espaço para a possibilidade de eliminar o herdeiro, por causa da ambição desmedida pela posse da terra. Tal realidade, trazida pelo texto, reflete a condição de herdeiro de Jesus, enviado pelo Pai com a finalidade de salvar a todos a sua vinha, tomando posse dela. Mas, infelizmente, os arrendatários tomaram posse da religião, da fé e do povo, usando-os em benefício próprio para satisfação pessoal. O que deveria ser libertação tornou-se prisão dos inocentes, dos justos e sonhadores da paz. Consciente de ser o filho, de ter sido enviado e do fim trágico que o esperava, Jesus revela quem o matará. Neste caso, além da responsabilidade devida ao pecado e à política romana, há também a responsabilidade dos dirigentes de Israel, que foram incapazes de produzir os frutos da justiça e do direito, queridos por Deus. Mesmo tudo tendo sido favorável, tudo pronto para que houvesse frutos excelentes, os líderes do povo de Deus foram incompetentes diante do próprio Deus, tornando-se injustos e favorecendo a injustiça e a violência na sociedade. Tratando da realidade trágica diante de Deus por parte dos homens, que deveriam ser responsáveis pelo bem salvífico de todos, o texto não quer, em primeiro lugar, acentuar a morte, mas evidenciar, por meio da história da salvação, toda uma presença e cuidado de Deus para a condução da história em vista de sua realização em Jesus Cristo, mediante sua morte e ressurreição, que é o ponto culminante do texto. Ora, desde o começo, Deus, que é o amor, tudo criou amando e para Ele. Fez especialmente o ser humano como sua imagem e semelhança e deu-lhe a graça de responder-lhe livremente no amor. No entanto, quis esse homem usurpar a criação, afastando do seu Criador, para impor sua pseudo-justiça e desorganização social, provocando assim a violência, a injustiça e morte entre irmãos, uns explorando outros da forma mais desumana possível. O homem criado para o amor e para a vida de comunhão com Deus, ao Senhor fez-se indiferença e construiu um mundo próprio de ódio, indignidade e morte. O mesmo se diga da realidade vivida por Israel, a vinha amada do Senhor, ela que deveria produzir o bom vinho, apodreceu em seus pecados, não produziu os frutos esperados e, ao invés de vinho, ofereceu apenas o vinagre de sua nova realidade lamacenta. Ainda há esperança para esse povo? Certamente. Mediante a encarnação, morte e ressurreição de Jesus, dá-se a criação da Igreja, novo povo de Deus, por vontade de Deus e ação do Espírito Santo. Como foi dito acima, o novo povo é aquele nascido pela fé e pelo batismo, inserido no corpo de Cristo, feito participante da natureza de Deus, livre da mancha do pecado original, divinizado, feito filho no Filho e com a missão de levar, pelo testemunho da própria vida e pela ação do Espírito de Deus, o Evangelho a toda criatura. Cabe a cada discípulo ser e viver sua condição voltado para o Pai. Por meio do Filho no Espírito, ser totalmente para Deus e para o bem dos irmãos. Ser um verdadeiro dom, sem medo da morte e interessado apenas na herança eterna. O cristão não deve ter saudade do antigo Israel. Alguns, quando aprofundam um pouco o estudo do Antigo Testamento, sentem uma certa vontade de participar daquela realidade e até tornam-se judeus. Ao fazer essa escolha, a pessoa demonstra que não entendeu nada da vida da pessoa e da missão de Jesus Cristo. O novo povo de Deus não pode ser outro senão o que nasce a partir do Filho de Deus, por meio dele inserido nele. Não existe povo de Deus quanto à ordem salvífica sem Jesus Cristo. Não se deve negar a raiz, mas também não se deve afirmar a árvore pela raiz.
Além dessa, vem a seiva, a terra, o ar, o sol, a chuva e a formação da própria árvore com coisas completamente novas, que indicam uma realidade absolutamente nova. Assim é o cristianismo, assim é a igreja, novo povo de Deus. Quem hoje faz opção por Israel despreza por isso mesmo o Filho de Deus como Deus e Salvador, que foi envolvido numa trama diabólica por parte das lideranças judaicas, que não querem largar jamais as injustiças e a violação do direito, a fim de permanecerem como donos do povo. E aí você que me escuta, entenda, aqui não é uma crítica ao povo judeu, lembrando que nossos primeiros irmãos cristãos foram judeus. Estou falando da trama traçada por líderes que não queriam mais saber de Deus enquanto Deus, mas de usar esse nome Deus em benefício próprio. Jesus foi lançado para fora de Jerusalém como um bandido, banido da religião e da sociedade. Os seus discípulos teriam a mesma sorte se ainda professassem o nome desse excomungado de Israel. Não tenhamos medo, pois o que fizeram com a árvore também farão conosco, os amos. Seremos mais que vitoriosos, basta lermos a história dos mártires, os discípulos amados do Salvador, a história de todos os santos, homens, mulheres e crianças que fizeram de suas vidas verdadeiros dons ao serviço do reino de Deus. Não odiemos os que nos massacram, oremos por todos, pois devemos fazer com eles o contrário do que nos fizeram e nos fazem ainda hoje. Devemos tratá-los com os olhos da misericórdia e da vontade de salvá-los com o outro lado da face. Nós devemos continuar firmes em Cristo, convertendo-nos todos os dias, procurando sempre uma mais profunda configuração ao Senhor, abertos à ação do Espírito Santo e totalmente voltados para o Pai, pois do contrário, alerta o Senhor em Apocalipse 2,5: se não te arrependeres, virei e removerei teu candelabro do seu lugar. Pois bem, você procura escutar a palavra de Deus? Considera-se uma vinha do Senhor, por Ele preparada para dar frutos de bondade e de justiça? Algumas vezes agiu como se fosse o inimigo do Senhor no cuidado da vinha? Realmente tem preocupação com o estabelecimento do reino de Deus? Sente-se em estado de envolvimento com esse reino? Tem alegria de fazer parte do novo povo de Deus? Não esqueça que os que foram criados para amar Deus deram-lhe as costas, usurpando o mundo para si. Os que governavam o povo de Deus procuraram também usurpar esse povo para si mesmos. Muitos que recebem o poder até hoje agem dessa forma no mundo inteiro. Seja vigilante consigo mesmo. O pecado cega diante da beleza querida por Deus para os seus, pois os fez como imagens e semelhanças suas e para a comunhão consigo.